Olá, está começando mais um Diálogos de Justiça, um espaço voltado para aproximar você do seu direito. E dando continuidade às dúvidas que as pessoas têm sobre o funcionamento do judiciário, hoje nós temos uma dúvida que se refere a entrar com um processo sem advogado. Vamos ouvir a pergunta? Eu quero saber se posso entrar em processo sem advogado. Então, essa pergunta e essa dúvida pode ser também uma dúvida sua. E para esclarecer sobre este assunto, nós convidamos aqui a diretora de secretaria dos Juizados Especiais Cíveis aqui do Tribunal de Justiça de Roraima, a Amanda Fernandes. Então, Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e obrigada por ter aceitado o nosso convite para esclarecer essa dúvida, né? Que é um assunto que para a gente é corriqueiro, mas para muitas pessoas ainda não é. E antes da gente começar a entrevista, eu vou fazer minha autodescrição por uma questão de acessibilidade e em seguida eu gostaria que também você fizesse a sua. Eu sou uma mulher de cor branca, tenho os cabelos na altura do ombro, de tom marrom, com algumas luzes e estou vestindo uma camisa em tom bege, uma saia social vermelha, tenho estatura de 1,51 e estou aqui à frente da bancada do podcast Diálogos de Justiça. Nilsara, obrigada pelo convite. Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, meço 1,63, cabelos marrom claro, né? Meus cabelos são marrons claros, igual o seu. Tô vestindo uma camisa azul e uma calça jeans. Perfeito. Então vamos lá para a pergunta do dia, né? Essa dúvida realmente de que eu vou entrar na justiça, mas eu não tenho um advogado, o que é que eu vou fazer, em que situações? Ou melhor, respondendo à pergunta, é possível entrar com um processo sem advogado? Sim, Nilsara, é perfeitamente possível e é um procedimento muito simples também, tá? Para você entrar com ações nos juizados especiais cíveis, elas precisam ser do valor da causa de até 40 salários mínimos. Porém, para entrar sem advogado, ela precisa ter até 20 salários mínimos, o que hoje gira em torno de R$32 mil, 32 mil e um pouquinho. E todo cidadão maior de idade e capaz pode entrar com uma ação sem advogado nos juizados especiais, desde que atenda esse teto de 20 salários mínimos. Microempreendedores individuais, pequenas empresas e empresas de pequeno porte também podem figurar como autores em ações nos juizados especiais cíveis. E aí, estando nesse limite que você explicou para entrar sem advogado, existe algumas especificidades de temáticas para você entrar sem advogado? Porque às vezes as pessoas, é até 20 salários mínimos, mas tem alguma ação que se encaixa nesses 20 salários mínimos, mas não se encaixa nos juizados especiais cíveis e precisa de advogado, só para a gente explicar até aonde essa pessoa pode ir sem advogado, né? Nos juizados especiais, nós recebemos ações de relações de consumo, né? Você fez uma compra na internet, a compra não chegou, ou então chegou com algum problema, acidentes de trânsito, companhias aéreas, né? Atraso de voo, extravio de bagagem, overbooking, bancos, problemas com banco, contratuais com banco, telefonia, internet, enfim, vários assuntos a gente consegue resolver nos juizados. O que a gente não consegue resolver nos juizados? Problemas de família, né? Assim, que envolvam família, que envolvam menores de idade, por exemplo. Então, assim, esses problemas têm as varas próprias para entrarem com ações lá, né? Nos juizados, em tese é isso, são relações de consumo ou então ação de cobrança, né? Você comprou uma coisa, fulano não pagou, eu tenho uma nota promissória, leva para o juizado que a gente consegue atender. E se porventura, né, a pessoa está com dúvida, não sabe se realmente aquele tipo de ação é cabível para um juizado especial cível, que
né, no caso, te garante a ingressar com esse tipo de ação sem necessidade de advogado? Se a pessoa tiver dúvida, existe algum canal disponível que essas pessoas possam estar esclarecendo dúvida, o que fazer e como fazer? Sim, claro. Foi há pouco tempo lançado pela ouvidoria, né? A Tainá esteve aqui explicando o canal Resolva Aqui, né? Que é um sistema muito simples, é um número de WhatsApp, se adiciona no seu celular e manda mensagem lá, e lá você consegue tirar várias dúvidas, além dos nossos canais de atendimento dos juizados, né? Que é WhatsApp, e-mail, atendimento presencial, né? Quando a pessoa chega nos juizados querendo entrar com uma ação, né, que tem algum problema, que tem alguma dúvida, é feita uma triagem lá, né? E daí lá a gente consegue orientar, olha, esse caso a gente consegue dar entrada aqui, ou então não, esse caso não compete aos juizados, e daí a gente orienta a pessoa o que ela deve fazer. E em se tratando de uma ação que se encaixa, né, nos juizados especiais cíveis, você falou anteriormente que é um procedimento, inclusive, muito simples de se ingressar. Então, explica pra gente como é que funciona. Então, tem 4 maneiras, basicamente, né, para entrar com uma ação no juizado sem a necessidade de um advogado. Definido o valor da causa, né, sendo até 20 salários mínimos, e o caso sendo de competência dos juizados, eu vou primeiro falar o mais usual, né, que é o atendimento presencial. A pessoa agenda o atendimento dela, né, pelos nossos canais de atendimento, e no dia e hora marcados, ela se dirige ao prédio, ao fórum, e lá nós temos uma equipe treinada, né, para recepcionar essa pessoa e redigir a petição dela, né, a petição inicial dela. Ela vai narrar, vai dizer tudo o que aconteceu, vai entregar preferencialmente em formato eletrônico, né, todo o conjunto de provas que ela tem, né, daquele caso, e daí a ação é distribuída lá e a pessoa recebe a orientação de como continuar acompanhando o processo, comparecer em audiência, enfim. Tem uma outra forma também que nós chamamos de e-juizados, né, que é um formulário do Google Form. É super simples, né, você entra no link e a gente disponibiliza também o QR Code, você entra lá, vai preenchendo, é bem intuitivo, né, preenche seus dados, o que aconteceu, e daí você até pode sugerir data da audiência, enfim. E daí esse formulário, ele vira um e-mail que é encaminhado para a nossa equipe, que recepciona esse e-mail e distribui a ação, caso não esteja faltando nenhum dado, né? Se estiver faltando algum dado, a gente entra em contato com a pessoa e, sanadas as pendências, a gente distribui o processo. Outra forma também algumas pessoas têm conhecimento, né, para redigir a sua própria petição, né? Escreve lá, olha, tal dia aconteceu isso, isso e isso, né? Descreve quem é a outra parte da ação, essa pessoa redige, faz pra gente, manda por e-mail pra gente, a gente recepciona, da mesma forma, a gente recepciona esse e-mail, verifica se tem alguma pendência, se não tiver, a ação é distribuída e, havendo alguma pendência, a gente tenta resolver antes de distribuir a ação. E agora foi lançado o Resolva Aqui, né, pela ouvidoria, que também tem um sistema, né, que de inteligência artificial, que é bem intuitivo, são cliques, né, você vai clicando lá, quer entrar com a ação, vamos supor, uma ação contra a empresa aérea, enfim, lá tem todos os botões que vão guiando a tua petição, né? E no final ele te apresenta uma petição pronta, né? E pede o seu ok, olha, é isso aqui mesmo, né? Ah, é sim. E daí esse sistema manda pra gente também, a gente distribui a ação. Então é muito simples, né? Não tem nada muito complexo. E havendo algum problema da pessoa não entender, nós estamos sempre à disposição para tirar essas dúvidas, né? Perfeito, Amanda. E só para a gente reforçar esses canais, no caso das pessoas que desejarem ir presencialmente, é no Fórum da Cidadania, né? Fórum da Cidadania é um prédio novo do Poder Judiciário que fica na Glaicon de Paiva, é isso? Pronto, então, Fórum da Cidadania, para quem deseja ir presencialmente. Para quem deseja encaminhar o e-mail, você pode falar o e-mail pra gente? É sada@tjr.juiz.br.
Certo. E pelo formulário? Esse formulário está disponível aonde? Na página do Tribunal de Justiça tem um espaço dos juizados especiais cíveis, né? Lá tem todas essas informações que eu estou te passando aqui e tem o link para acessar esse formulário também. Certo, a gente vai colocar aqui na tela para facilitar para as pessoas terem acesso a todos esses canais, inclusive Resolva Aqui, Isso. da ouvidoria, a gente vai estar disponibilizando aqui na tela para facilitar para você que realmente, né, pode escolher uma dessas opções para entrar aí com uma ação nos juizados, que se encaixar aí, né, nos juizados especiais cíveis e também que se encaixa, né, no limite para entrar sem advogado. Então, Amanda, você explicou todo esse caminho, né, para a pessoa percorrer, caso ela deseja entrar com ação nos juizados, que se enquadre, claro, né, nos requisitos para entrar sem advogado também. Mas os juizados especiais cíveis, ele tem uma estrutura ali grandiosa justamente para atender essa grande demanda, né? Porque, como você explicou, são os mais diversos problemas que as pessoas precisam resolver e elas podem acionar os juizados. Então, como é que funciona toda essa estrutura de atendimento? Eu costumo brincar, né, dizendo que invariavelmente todo mundo vai acabar tendo uma ação nos juizados, né? Porque são problemas do cotidiano de todo mundo, né? De qualquer pessoa. Lá nós temos uma estrutura bem grande, né? Nós temos uma equipe grande, porque nós atendemos uma demanda muito grande, né? A distribuição de processos nos juizados, ela só cresce, né? Os juizados, ele é uma secretaria unificada, né? E essa secretaria unificada, ela é composta por 3 setores. O setor de atendimento, que é onde fazem a triagem dessas demandas, né? Onde as pessoas vão ingressar com as ações, né? Onde elas fazem as petições iniciais, onde elas procuram informações sobre o processo. É o primeiro atendimento nos juizados, né? O setor de atendimento, distribuição e atermação, né? Depois do processo distribuído, daí o processo vai para o setor de conciliação, né? Que é a base dos juizados especiais, né? É a tentativa de conciliação. E lá é agendada uma audiência de conciliação para as partes tentarem resolver esse problema todo com a conciliação. E depois do setor de conciliação, né, que é onde eles marcam as audiências, eles intimam as partes, depois de toda essa fase de conciliação, não havendo conciliação, o processo vai para a sentença, né, no gabinete dos magistrados. Lá são 3 juízos, né, 3 magistrados. É o primeiro, o segundo e o terceiro juizado especial. No primeiro juizado especial, o juiz titular é o doutor Erasmo. No segundo, o doutor Air. E no terceiro, a doutora Bruna. E depois de sentenciado o processo, aí começa a fase de execução, né? O processo vai para o setor de movimentação e execução, né? Que é quando o juiz dá a sentença, né? Havendo ganho de um dos 2 lados, né? E daí aquela sentença vai começar a ser cumprida. Então, basicamente isso, são 3 setores: setor de atendimento, setor de conciliação e setor de movimentação e execução, além dos gabinetes dos magistrados. E você falou num ponto bem importante, que eu até nem tinha relacionado aqui, mas foi bom você ter falado, a importância da conciliação, né? Os juizados especiais, eles existem justamente para possibilitar uma resolução, digamos, mais rápida daquele problema que aquela pessoa está enfrentando no momento. Então, foi uma forma do judiciário, digamos assim, estar mais perto para solucionar de forma mais rápida problemas que às vezes são muito, né, fáceis, digamos assim, de resolver por meio de uma conciliação, de uma conversa ali, e as pessoas conseguem conversar e resolver aquele problema que talvez, se não chegasse no judiciário, talvez pudesse ali se prolongar por algum tempo. Então, a conciliação, ela tem essa importância, né, de conversar e resolver ali mesmo, sem precisar o processo seguir para as mãos do juiz, digamos assim. Exatamente, Nilsara. Se hoje eu puder dar um conselho para alguém, concilie, né? Vá, mesmo que você entre com uma ação, mas vá considerando a hipótese de conciliar, né? Quando a decisão do processo, a sentença do processo, ela é dada por um magistrado, as pessoas falam, né, popularmente, fulano ganhou e ciclano perdeu, né? É sempre assim, um ganha, um perde.
às vezes acontece de nenhum nem outro ficar satisfeito com a sentença, né? Porque um acha que ganhou pouco, outro acha que ganhou, né? Que o outro ganhou muito, enfim. E essa é uma sentença que ela é imposta pelo juiz, né? O juiz decide aquilo ali e aquilo tem que ser feito, né? E a conciliação não, a conciliação ela é uma resolução do conflito que ela é construída entre as partes, né? Um fala, eu quero isso, aí o outro fala, mas eu posso te dar aquilo. Cada um vai cedendo um pouquinho, né? E chegam a um acordo que eles acabam saindo dali com a sensação de que foi justo, né? Que foi justo. Não, esse valor eu consigo pagar, esse serviço eu consigo fazer, né? E esse produto eu consigo entregar e pronto, e acabou a demanda, né? Existe, assim, inclusive, por exemplo, briga de vizinho, entendeu? Algumas coisas assim que, né? Ali senta com uma conversa, né? Com o conciliador, nós temos conciliadores treinados também, né, que a gente sempre faz uma parceria com o Sejusc e com a Ejur para treinar nossos conciliadores, né? Então, a conciliação sempre é a melhor solução. Sempre é. Não tem assim... eu não conheço um caso que não tenha sido, sabe, a melhor forma, porque... a base do sistema dos juizados, né? É isso que a gente quer, né? Que aquilo seja resolvido e leve paz para as pessoas, entendeu? E você falou, assim, de situações bem interessantes, por exemplo, um problema que está acontecendo entre vizinhos, por exemplo, que às vezes as partes não têm nem coragem e nem, digamos assim, inteligência emocional para lidar com aquele conflito sozinho, né? Então aí vem o grande papel, né, dos conciliadores, né, dos apoiadores Sejusc, Ejur, para dar treinamento para que essas pessoas possam, né, intermediar uma conversa de forma que as partes consigam enxergar que aquele problema ele pode ser solucionado com uma conversa, né? Com então, certeza. esse ponto é bem interessante, né? Porque Com às certeza. vezes por uma questão de mágoa pessoal, as pessoas ficam prolongando um problema que às vezes uma conversa ali consegue resolver. Claro que não são todos os casos, né? A gente está colocando um exemplo aqui, existem outras situações bem diversas, inclusive, mas que a conciliação, com certeza, a oportunidade de você ouvir o que o outro tem e é possível para ele disponibilizar e você também ter a condição de enxergar que você pode ceder também para que ambas as partes saiam, né, daquele acordo da melhor forma possível e sem contar que fazendo uma conciliação o processo acaba ali Rapidinho. e indo para, né, para uma outra etapa ele pode, querendo ou não, porque a quantidade de processo, como você falou, de quantidade de pessoas que entram no juizado é muito grande, então acaba que acaba prolongando um pouquinho mais, né, a resolução daquele problema. Então a conciliação ela vem justamente para auxiliar nesse sentido. E muitas pessoas também querem saber, eu entrei com ação, você falou que tem todo um processo, né? Tem a parte de entrar, tem a parte da conciliação, tem a parte, nos casos que vão para o juiz, tem a parte da execução, e a pessoa entra e às vezes não sabe como consultar o andamento disso. Às vezes está angustiada, quer saber, nossa, quando é que vai ser? Então, como é que as pessoas fazem para consultar esse processo e ter acesso às informações do processo dela? Nos nossos canais de atendimento, né, convencionais. Agora a gente tem o Resolva Aqui, que é uma ferramenta muito útil, né? Muito mesmo, porque às vezes a gente pensa que saber o andamento de um processo, para a gente que está no judiciário, é uma coisa muito banal, né? Mas para a população em geral não é. Eles realmente têm dúvidas, né? Querem saber o que está acontecendo, mas por que está demorando, mas tem prazo em aberto, enfim. E no Resolva Aqui, você consegue acesso a essa informação de uma forma muito rápida, né? Com o número do processo ou sem o número do processo. Enfim, eu acho legal também depois colocar o número, né, do Resolva Aqui para o pessoal saber. E também existe uma possibilidade, Nilsara, quem mexe bem em computador, né, tem acesso, faz um cadastro na nossa Secretaria de Tecnologia, né? Lá eles conseguem fazer um cadastro no Projude como parte, né? Se você tem um processo tramitando, você entra em contato com o atendimento@tjr.juiz.br e fala, olha, eu sou parte num processo, né? E eu queria ser cadastrada no Projude como parte.
Você manda em PDF seus documentos e a STI te cadastra como parte e você consegue acessar o Projude com a sua senha de parte e ver como é que estão todos os processos que você faz parte. Maravilha. Então, Amanda, a gente queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. São informações realmente muito interessantes. Como você explicou, muita gente ainda não sabe qual caminho percorrer. E essas informações, né, são muito importantes para que essas pessoas tirem as suas dúvidas, tenham acesso aos canais que a gente vai disponibilizar aqui na tela, todos esses canais que você comentou aqui, justamente para facilitar esse acesso, né? Então, são muitos serviços, são muitas possibilidades, né, para você entrar. Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade aqui conosco, né? É um tema que é recorrente, a gente sempre está falando de juizados, então é um tema que a gente pode voltar aqui e falar novamente, porque nunca vão se esgotar, né, as dúvidas, né, as informações que as pessoas precisam saber. Então, muito obrigada mais uma vez, esse canal está sempre aberto para você e a gente também fica à disposição. Nilsara, eu posso fazer só mais uma observação? Claro. Eu queria orientar a população que quando tiver algum problema com alguma empresa grande, né, uma relação de consumo com alguma empresa, tentar, antes de procurar o judiciário, tentar resolver aquele problema administrativamente. Entra no saque da empresa, entre em contato, né? Geralmente nos sites das empresas tem lá um 0800, um e-mail, né? Porque até para depois, se o problema não for resolvido dessa forma administrativa, dessa forma mais amigável, quando você entrar no judiciário, você já tem isso como prova de que você tentou antes administrativamente com a empresa, né? E isso ajuda muito na resolução do teu problema. Maravilha! Então, você que nos acompanhou até aqui, não deixe de conferir todos os episódios do Diálogo de Justiça no nosso canal do YouTube, porque lá pode ser que tenha algum esclarecimento de alguma dúvida que você tenha. Não deixe de acompanhar também nossas redes sociais. Lá você fica por dentro de tudo que acontece no Poder Judiciário. E eu te encontro no próximo episódio. Até lá!